Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. CEO segue funcionária que trabalha em turnos dobrados e pede comida em casa. Ele fica chocado ao descobrir, nos imaculados escritórios da sede das Soluções Northcross, instalado em uma torre de vidro com vista para o centro de Chicago, o silêncio era quebrado apenas pelo zumbido discreto das impressoras e pelo clique dos teclados. Tudo estava limpo, preciso, calibrado. Nada se destacava. E no andar superior, atrás de paredes de vidro fumê, Jonathan Reed, 48 anos, CEO da empresa, observou como todas as segundas-feiras de manhã os relatórios semanais de produtividade da equipe. Jonathan era um homem de números, resultados e otimização. Formado em economia e gestão estratégica por Harvard, ele administrava sua empresa como uma máquina bem lubrificada. Ele conhecia o custo médio de um turno com precisão de minuto, a lucratividade por pacote, a perda de produtividade de uma pausa prolongada, mas desconhecia os rostos ou as histórias daqueles que mantinham seus armazéns funcionando. Ele não sentia necessidade de saber. Sentado em sua poltrona de couro, ele folheou os gráficos em sua tela sensível ao toque ultrafina. Nada o surpreendeu. Tendências estáveis, alguns atrasos previsíveis e picos de atividade vinculados ao final do trimestre. Até que um nome aparece repetidamente sublinhado em amarelo por um analista de RH. Maria Bennett, 29 anos. Funcionária temporária. Centro de distribuição Southside. Jonathan clicou nele. Com um simples gesto, abriu o histórico do seu relógio de ponto. 12 horas. 2 horas. 4 horas. 5, às vezes 6 dias por semana. 0 faltas. 0 atrasos. Nenhum relatório. Ele estreitou os olhos. E isso é um erro do sistema? Assistente de pessoal filho, Thomas Ellis, um executivo jovem e dinâmico com uma camisa constantemente passada, balançou a cabeça. Não, senhor. É isso mesmo. Ela trabalha em turnos dobrados quase todos os dias. Ela é rápida e eficiente, mas muito discreta. Nenhum incidente foi relatado desde que ela foi contratada. E ninguém me contou sobre isso antes. Bem, ela nunca pediu uma promoção. Ela até recusa os intervalos extras que lhe oferecem. Pode-se dizer que ela está deliberadamente se mantendo distante do resto da equipe. Jonathan permaneceu em silêncio. Uma mulher de 29 anos, temporária, sem ambição aparente, mas que literalmente se mata trabalhando sem nunca fracassar. Isso não era comum. Desviou-se do perfil típico. Ele clicou novamente. Outro detalhe chamou sua atenção. Ela está usando o nosso sistema interno de entrega. Ele perguntou, franzindo a testa. Sim, senhor. Mas ela paga todas as suas encomendas com o próprio cartão. Ela envia comida, itens de primeira necessidade, para a casa dela. Não é proibido, claro. Muitos funcionários internos usam. Jonathan bateu os dedos na mesa. Não havia nada de ilegal. Nenhum comportamento ilícito. E ainda assim, o mal-estar difuso o dominava. Havia nessa regularidade uma forma de urgência silenciosa, de tensão contida. Como se essa mulher, que ele nunca conhecera, usasse uma vida inteira em seus ombros e que ninguém havia notado. Em sua cabeça, os números se confundiam. O nome havia passado de dado a enigma humano. Ele murmurou quase para si mesmo. Não é normal manter esse ritmo sem quebrar. Então, endireitando-se, seu olhar mais determinado. Thomas, quero saber a agenda dela para esta semana. E discretamente me deu um jeito de acompanhar a próxima entrega que ela fizer em casa. Não para acusá-la. Para entender. O assistente hesitou, surpreso. Você quer dizer, segui-la pessoalmente? Jonathan cruzou os braços. Exatamente. Em seu olhar, não havia mais apenas a lógica fria do CEO. Havia um vislumbre de preocupação humana, raro e inesperado. Naquele dia, sem realmente saber, Jonathan Reed tinha acabado de sair de sua torre de marfim. O dia seguinte, sem informar ninguém, nem os diretores de seu departamento, nem mesmo seu fiel assistente Thomas, Jonathan Reed decidiu agir sozinho. Ele queria ver. Ele tinha que ver. Ele vestiu um casaco escuro, trocou seu sedã de luxo por um veículo sem identificação da frota interna e programou o endereço de entrega no GPS, recuperado discretamente pelo sistema de rastreamento da empresa. Eram quase 18 horas quando a van carregou com o pacote de Maria Bennett saiu do centro de distribuição de lado sul. Jonathan a seguiu a uma boa distância, guiado por uma mistura de instinto, culpa e algo que ele não sentia há muito tempo, da humanidade crua. A cidade mudava ao seu redor.
As avenidas largas e arborizadas davam lugar a ruas mais estreitas com calçadas rachadas. Bem-vindo a West Englewood, um dos bairros mais carentes de Chicago, onde a grama crescia entre as rachaduras do concreto, onde placas de à venda permaneciam plantadas por anos em frente a casas decadentes e onde a pobreza não gritava. Ela sobreviveu em silêncio. Jonathan dirigia devagar, com as mãos cerradas no volante. Ele nunca coloquei os pés nesta parte da cidade e este não era o seu mundo. Não era nem mesmo o mapa que ele estivesse consultando. Era outro universo. Um universo sobre o qual ele sempre sobrevoara, de muito alto. A van finalmente parou em frente a uma pequena casa de madeira, no final de uma entrada de carros esburacada. As venezianas estavam descascando, os degraus da varanda rangiam visivelmente. Uma luz fraca entrava pela janela da cozinha. Em um quintal vizinho, um cachorro faminto latia para um passante invisível. Jonathan desligou o motor e observou. Maria saiu alguns momentos depois, ainda de uniforme. Sua jaqueta cinza trazia as marcas de um longo dia de trabalho, finas listras pretas de poeira, vincos profundos. Ela se movia lentamente, quase flutuando. No entanto, um sorriso tímido iluminou seu rosto, como se simplesmente segurar aquele papelão lhe trouxesse alívio. Ela pegou o pacote, apertou-o contra o peito e voltou para casa. Pouco antes de abrir a porta, parou por um instante. Fechou os olhos, respirou fundo e recompôs seu sorriso, um sorriso deliberado. O tipo de sorriso que guardamos para proteger os outros. Jonathan sentiu uma pontada estranha no fundo do peito. Ele saiu do veículo sem pensar. Ele atravessou a rua lentamente, com passos hesitantes. O impulso inexplicável o estava pressionando. Não era mais mera curiosidade. Era como se ele tivesse que ver o que aconteceria a seguir, como uma testemunha silenciosa do que ele nunca quis enfrentar. Aproximando-se a poucos metros, ele olhou através de uma janela entreaberta. Lá dentro, a cena o atingiu como um choque. 3 crianças, 2 meninos e uma menina, estavam sentadas ao redor de uma mesa instável, com os cotovelos apoiados em cadernos e lápis de cor. Uma delas vestia um moletom enorme com um buraco no cotovelo. A menina tossia baixinho, com um bichinho de pelúcia encostado no corpo. Maria se ajoelhou no chão, bem em cima do linóleo gasto, e abriu o pacote. Tirou um pacote de arroz, uma lata de feijão e um saquinho de vegetais congelados. Com infinita delicadeza começou a preparar pratos simples para eles. Sem luxos, sem frescuras, apenas o necessário. Mas cada gesto respirava um amor profundo e silencioso, um compromisso total de oferecer-lhes um mínimo de estabilidade num mundo instável. Jonathan sentiu os olhos arderem. Ele não estava acostumado com esse tipo de dor, com essa verdade nua e crua. Ele se aproximou e bateu na porta. Um breve momento de silêncio. Então passos. Um farfalhar. A porta se abriu um pouco. Maria apareceu na porta paralisada com os olhos arregalados. Ela não estava mais sorrindo. Estava surpresa. Não, petrificado. É senhor. Reed, ela gaguejou, sua voz quase inaudível. Ele tirou o boné lentamente, como se estivesse se desculpando. Seu tom era quase humilde. Olá, Maria. Desculpe vir aqui assim. Eu vi seu nome nos relatórios e queria entender como você estava fazendo tudo isso. Por que você estava desaparecendo? E por que vocês estavam trocando esses pacotes? Ela não respondeu imediatamente. Seu olhar era desconfiado. Era como se ela estivesse buscando abrigo na própria porta. Ele leu em seus olhos o medo de ter feito algo errado, a vergonha de ser visto, o cansaço que ela não conseguia mais esconder. Não estou aqui para julgá-la, acrescentou ele suavemente. Ela abriu a porta um pouco mais. Entre, ela finalmente sussurrou com a voz frágil. Jonathan entrou na pequena sala de estar, e imediatamente, o contraste com seu mundo atingiu seus sentidos. As paredes claras, descascadas em alguns lugares, estavam cobertas de desenhos infantis colados na altura dos olhos. Sóis desajeitados, casas com telhados vermelhos, bonecos palitos com sorrisos enormes. O tipo de desenho que você dá com orgulho para quem ama quando tudo o que tem são giz de cera e esperança. Um cheiro de sabão em pó barato flutuava no ar, misturado ao arroz cozinhando na cozinha. Era limpo, modesto, mas acima de tudo vivo. Sobre um sofá poído, coberto com uma manta desbotada, foram colocados cadernos escolares com orelhas de cachorro, canetas sem tampa, uma caixa de giz quebrado. Jonathan não ousou sentar-se. Permaneceu de pé, ligeiramente rígido, desconfortável naquele ambiente que não era o seu, mas que o tocava muito mais do que todas as salas de conferência pelas quais já passará. Maria fechou a porta atrás dele. Ela não lhe ofereceu café. Não tinha nada a esconder por trás da educação.
Ela se encostou na parede e falou com uma voz calma, baixa, quase mecânica. Já havia contado essa história antes, mas raramente em voz alta. E nunca para um homem num terno de milhares de dólares. Essas crianças são meus sobrinhos, ela disse sem rodeios. Ela gesticulou discretamente para os 2 meninos brincando de bruços com bonecos, e para a menininha desenhando com a língua entre os lábios. A mãe deles, minha irmã Tasha, morreu há 10 meses. Câncer de pâncreas. Devastador. Ela não tinha nem 34 anos. Soubemos o diagnóstico em maio. Ela faleceu em julho. Ela fez uma pausa. Jonathan congelou. Ela continuou. O pai deles? Na prisão. Tráfico, violência doméstica, ele nunca foi confiável. Então, quando minha irmã adoeceu, eu assumi o controle. Não hesitei. Eu os acolhi. Eles são meus filhos agora. Ela sorriu brevemente para a menina, que olhou para ela confiantemente antes de retornar ao seu desenho. Tive que abandonar a faculdade. Faltavam poucos créditos para eu concluir o curso de contabilidade. Mas o que fazer quando se tem 3 filhos chorando à noite, se tem que preparar lanches escolares, pagar contas e atender ligações da assistência social? Ela não estava chorando. Sua voz não tremia. Ela havia superado o cansaço, o medo e até a vergonha. O que restava era uma determinação nua e silenciosa, sólida como cimento. Então eu trabalho. O máximo possível. Às vezes, durmo só 3 horas. Mas preciso abastecer a geladeira. Preciso manter a eletricidade ligada. Preciso pagar as mensalidades da escola, comprar sapatos, papel, remédios. Ela suspirou e seu olhar vagou por um momento. E nos fins de semana, quando os supermercados ficam muito longe ou não tenho dinheiro para pegar um ônibus, uso nossa plataforma de logística. Pego em casa o que posso pagar. Arroz, enlatados, leite. Nada sofisticado. Só o suficiente para durar. Então ela olhou para baixo. Pela primeira vez, sua voz vacilou. Eu sei que não é o uso pretendido. Mas nunca roubei nada. Nunca tive a intenção de quebrar as regras. Só faço o que posso. O que devo. Um silêncio pesado se instalou. O som do radiador rangendo, o riso distante de uma criança lá fora, o farfalhar de um lápis no papel. Tudo isso pareceu, de repente, ocupar mais espaço. Jonathan engoliu em seco. Ele não estava preparado para isso. Ele pensou que tinha vindo verificar um detalhe, uma anomalia em uma planilha do Excel. Ele descobriu o cotidiano de uma vida de sacrifícios, uma jovem que nas sombras carregava um fardo que poucos homens, e menos ainda homens poderosos, teriam coragem de levantar. Ele observou Maria e sentiu, pequeno. Não em tamanho nem em status, mas em verdade humana. Ela não tinha diploma completo, nenhuma rede de influência, nenhuma conta poupança. Mas ela estava de pé. E ela estava se segurando. 3 crianças com ela. Ele inalou lentamente. Eu não sabia, sussurrou ele por fim. Eu não sabia pelo que você estava passando. Obrigado por me contar. Seus olhares se encontraram. Não havia mais hierarquia. Não havia mais ternos. Não havia mais paredes de vidro. Havia apenas 2 seres humanos, em uma sala muito pequena, mas onde a dignidade tomou conta. De volta à sede, Jonathan Reed não diz uma palavra a ninguém. Ele atravessou o vasto salão de mármore da sede das Soluções North Cross sem notar os cumprimentos dos funcionários. Normalmente, ele caminhava com passo firme e preciso, sempre um passo à frente dos demais. Naquela noite parecia apenas mais lento, como se algo fundamental nele tivesse cedido. Chegando ao seu escritório no último andar, sentou-se na poltrona, apagou as luzes e ficou ali, de frente para a janela saliente, observando a cidade sem realmente vê-la. A vista, embora espetacular do horizonte de Chicago, não era mais suficiente para satisfazer seu ego. Ele pensou na casa de Maria. Nos desenhos das crianças, nos seus pratos simples, no silêncio corajoso daquela mulher. Ele passou anos acreditando que os negócios eram construídos com base em previsões, números, taxas de crescimento e modelos matemáticos. Mas esta mulher, invisível em seus mapas, abalou toda a sua arquitetura mental. Ele pensou em uma frase que Maria havia dito quase mecanicamente. Eu só faço o que posso. O que tenho que fazer? Essas palavras ecoavam em sua mente como uma oração. Ele tinha visto mais de liderança nela do que muitos vice-presidentes a quem ele ofereceu opções de ações. O fim de semana passou, mas ele mal dormiu. E quando a segunda-feira de manhã chegou, Jonathan entrou na sala de conferências com uma nova energia, uma clareza brutal no olhar. Ele convocou uma reunião excepcional, sem agenda, com gestores de recursos humanos, gestores de armazéns, gestores de políticas sociais e até mesmo representantes sindicais. Todos estavam lá. Alguns curiosos, outros preocupados.
Jonathan não era conhecido por discursos emotivos, muito menos por improvisação. Ele se levantou sem anotações e falou: "Na semana passada conheci uma de nossas funcionárias. O nome dela é Maria Bennett." Um murmúrio silencioso percorreu a sala. Poucos sabiam de quem ele estava falando. "Ela é temporária, silenciosa, trabalha no nosso armazém na Zona Sul. Criou 3 filhos sozinha que não são dela. Trabalha em turnos dobrados quase todos os dias e usa nosso sistema de entrega para alimentar a família. Nunca lhe pediram nada. Nunca lhe pediram um favor. E, no entanto, ela é a prova viva de que nossa empresa se baseia em pilares humanos invisíveis." Ele fez uma pausa. Seu olhar percorreu a sala. "O que vi abriu meus olhos. Entendi uma coisa: os números não contam toda a história, não são algoritmos que carregam pacotes. Não são estatísticas que preparam pedidos na chuva, ou que continuam sorrindo apesar da miséria. São pessoas. Mulheres. Homens. Marias." Um silêncio pesado se instalou. Ninguém se moveu. Então ele anunciou: "A partir de hoje estamos lançando um programa de apoio prioritário para os nossos funcionários mais vulneráveis. Todos aqueles que têm filhos dependentes e renda abaixo de um certo limite terá direito a item para refeições gratuitas para seus filhos, item para uma assistência à infância, item para um fácil acesso a locais seguros e subsidiado para vir trabalhar." O gerente de RH levantou timidamente a mão. "Senhor Reed, isso vai ser caro." Jonathan olhou para ele sem raiva. "O que custa muito é deixar as pessoas se afundarem em silêncio. O que custa muito é perder a alma de uma empresa. Eu não quero apenas uma empresa lucrativa. Eu quero uma empresa valiosa." Então ele conclui: "Eu também quero que nós identifica todos os funcionários como Maria. Todos aqueles que dão sem contar, sem nunca pedir. E eu quero que eles finalmente ofereçam a estabilidade que eles merecem: contratos fixos, treinamento, suporte. Não construiremos o futuro com lucros trimestrais. Nós o construiremos com de reconhecimento." Ninguém falou por vários segundos. Então, lentamente as cabeças balançaram. Alguns executivos olharam para baixo, envergonhados por nunca terem visto o que Jonathan vira. Outros, mais jovens, sorriu com esperança. Naquele dia, naquela sala com suas paredes brancas e frias, algo aconteceu. Um CEO havia mudado. E com ele, uma empresa inteira começava a se transformar. Uma semana depois, no grande anfiteatro de vidro da sede das Soluções North Cross, decorado com as cores da empresa, estava a reunião anual mais esperado do ano. Mais do que 600 funcionários, gestores, investidores, parceiros e membros da imprensa especializada estavam presentes. A decoração era simples, mas elegante. Um grande palco preto, luzes quentes, painéis de LED exibindo resultados trimestrais e projeções futuras. Mas este ano, algo novo estava no ar. Circulava um boato. O CEO faria um discurso diferente, mais pessoal. Às 10 horas em ponto, Jonathan Reed subiu ao palco, vestindo um terno azul escuro, sem gravata. Ele não segurava nem teleprompter nem cartão de visita. Ele estava em pé diante do púlpito. Sua voz clara e calma ecoava pelo anfiteatro. "Antes de falar sobre resultados, objetivos ou crescimento, eu gostaria de contar a vocês sobre uma reunião." O silêncio se instalou imediatamente. As pessoas o ouviam. "Semana passada, visitei um bairro que eu não conhecia. Entrei pela porta de uma casa modesta. E lá conheci uma mulher cuja dignidade, coragem e força me conquistaram." Ele fez uma pausa. Seu olhar se voltou para o fundo da sala. "O nome dela é Maria Bennett. Ela é operadora de logística no nosso centro na Zona Sul. Há quase um ano, ela trabalha em turnos dobrados sem uma única reclamação. Ela criou 3 filhos que não são seus. Ela abriu mão dos seus sonhos para salvá-los dos serviços sociais. E, no entanto, ela permanece invisível para nós." Na multidão, Maria abaixou a cabeça e cerrou as mãos no colo. Ela estava sentada na última fila, cercada por colegas que de repente a olharam de forma diferente. Maria nunca pediu um prêmio. Ela nunca levantou a mão para se exibir. Ela simplesmente fazia o que era necessário, dia após dia, silenciosamente, sem luz, como a resistência silenciosa dos verdadeiros heróis. Um tremor percorreu a sala. "Hoje quero corrigir um descuido. E quero que isso marque uma virada na nossa cultura corporativa." Ele gesticulou discretamente em direção à equipe organizadora. Os holofotes se voltaram para o fundo da sala, onde Maria agora estava iluminada por um feixe suave. Uma funcionária se aproximou dela e estendeu a mão para convidá-la a subir. Em primeiro lugar, Maria hesitou. Ela balançou a cabeça levemente, como se dissesse: "Não posso." Então ela viu os olhares. Encorajamento sincero. Respeito.
curiosidade benevolente. Ela se levantou com as pernas um pouco trêmulas, atravessou lentamente o corredor central sob aplausos. Alguns se levantaram. Outros discretamente pegaram seus celulares para registrar o momento. Quando ela subiu ao palco, suas mãos estavam suadas, seu coração batia tão forte que ela podia senti-lo em seus ouvidos. Jonathan o cumprimentou com um sorriso caloroso. Ele não estava interpretando um papel. Estava profundamente comovido. Ele tirou um envelope do bolso interno do paletó e entregou a ela. Maria, aqui seu novo contrato. Ela pegou-o com os dedos tremendo. Tenho orgulho de anunciar que você se torna hoje supervisor assistente do Centro Southside, com um contrato permanente, uma duplicação do salário e, porque os seus filhos merecem as mesmas oportunidades que os outros, uma bolsa integral para cobrir suas mensalidades na universidade. A sala explodiu em aplausos. Um verdadeiro estrondo. Aplausos de pé irromperam à direita e depois à esquerda. Alguns tinham lágrimas nos olhos. Os executivos, geralmente tão rígidos, sorriam largamente. Maria, no entanto, permaneceu congelada. As lágrimas caíram sem que ela sentisse que estavam chegando. Não eram soluços. Não eram tristeza. Uma demonstração de alívio, gratidão e dignidade renovada. Ela sussurrou no microfone que estava sendo estendido. Eu nunca fiz nada de extraordinário. Sua voz era quase inaudível. Jonathan se virou para ela. Exatamente, ele respondeu calmamente, olhando ao redor da sala, são aqueles que lutam sem luz, sem reconhecimento, sem trégua, que merecem ter seu caminho finalmente iluminado. E naquele dia, sob os holofotes de um mundo corporativo muitas vezes frio demais, a luz caiu sobre uma mulher comum com um coração extraordinário. Meses depois, muito depois dos aplausos, dos artigos de imprensa e das lágrimas partilhadas no palco, algo mudou, em profundidade, dentro de Soluções North Cross. Esta não foi uma evolução estratégica simples. Era uma muda humana. Nos corredores da sede, antes frios e silenciosos, o riso das crianças agora podia ser ouvido nos dias de família. Os funcionários falavam mais abertamente, os gerentes cumprimentavam os funcionários do depósito pelo primeiro nome. Refeições em grupo foram organizadas, sessões de escuta foram organizadas e tempo foi dedicado a cuidar, não apenas da produtividade, mas também pessoas. E acima de tudo, um anúncio teve um impacto duradouro na cultura da empresa, a criação da Fundo Maria Bennett, um programa de assistência interna dedicado a funcionários em situação precária ou em crise familiar. Este fundo, financiado pela empresa e por doações voluntárias de funcionários e parceiros, ofereceu: item, auxílio emergencial para moradia, cuidados, taxas médicas ou escolares. Item, licença remunerada excepcional para cuidadores familiares ou vítimas de violência. Item, apoio psicológico e jurídico confidencial. Item, e acima de tudo o reconhecimento humano personalizado longe de formas impessoais. Jonathan Reed, anteriormente CEO rígido, quase mecânico, havia mudado. Ele não era mais o mesmo homem. Aqueles que o conheceram antes falavam de um olhar que se tornará mais suave, de um tom menos seco, de um homem que tinha aprendido a ouvir antes de decidir. No lançamento oficial do fundo, ele declarou diante das câmeras: durante anos, acreditei que uma planilha do Excel pudesse me dizer tudo o que eu precisava saber. Eu estava enganado. O que eu não vi foi que o coração de uma empresa não bate em números. Bate no peito daqueles que não vemos. Aqueles que chegam antes de todos, saem depois de todos e nunca reclamam. Este fundo não é um tributo. É uma promessa. Uma promessa de nunca mais fechar os olhos. O nome Fundo Maria Bennett foi inscrito em letras sóbrias em uma placa na entrada da sede, abaixo de uma citação agora famosa de Maria: estou apenas fazendo o que posso. O que tenho que fazer? Nos armazéns do lado sul, os funcionários testemunharam que Maria, agora supervisora assistente, os cumprimentava todas as manhãs com a mesma modéstia, mas com uma luz nos olhos que muitos acharam contagiosa. Ela não mudou sua postura, mas ela andou mais ereta, como se, finalmente, o mundo reconhecesse o peso que ela carregou sozinha por muito tempo. Ela continuou fazendo suas rondas, ajudando novos recrutas e oferecendo horários mais flexíveis para mães solteiras. E à noite, quando ela chegava em casa, a mesma casa em West Englewood, tendo se tornado um pouco mais confortável graças ao seu novo salário, ela ainda estava preparando arroz e feijão, mas com ingredientes um pouco melhores e, acima de tudo, com menos medo do amanhã. Nos meses e anos que se seguiram, a história de Maria Bennett foi contada em seminários de treinamento, em escolas de negócios e em conferências sobre liderança humana. Já não falávamos apenas de produtividade, mas de dignidade no trabalho, de justiça social, de benevolência estrutural.
E nos corredores de North Cross, foi sussurrado que a empresa havia encontrado sua alma novamente. Não por meio de arrecadação de fundos. Não por meio de uma fusão. Mas graças a uma mulher invisível que, em silêncio, fez o que muitos nem ousavam imaginar. Levantar-se quando tudo estava desmoronando, e estender a mão aos outros, mesmo quando exausto.